Ok, já começou a gravar então, beleza. Então eu vou começar com as apresentações e aí eu te dou a palavra, Flávia. Boa tarde, pessoal. A gente vai para mais uma das nossas palestras do projeto. A palestra agora para fechar o mês de maio, onde nós falamos sobre a presença de contaminantes metálicos no chocolate. Essa é a nossa palestra que a gente tem toda a última sexta-feira do mês, para que a gente consiga divulgar de uma outra forma o projeto English Food. O English Food, que é um projeto de extensão que foi desenvolvido pela Faculdade de Farmácia da UFMG, é um projeto aberto que a gente procura viabilizar tanto a prática gratuita do inglês como o conhecimento científico da sociedade. A gente tem visto essa necessidade de trazer o conhecimento científico para fora das universidades. E a gente faz isso através da discussão de artigos que estão relacionados à ciência dos alimentos. Hoje, a nossa palestra vai ser com a professora Flávia Custódio. Ela vai falar um pouquinho mais sobre a presença de contaminantes metálicos no chocolate. Mas antes eu vou apresentar a Flávia para você. A professora é graduada em farmácia, com ênfase em bioquímica dos alimentos pela UFMG, doutora em ciência dos alimentos também pela UFMG e fez pós-doutorado no programa de pós-graduação de ciência animal na Escola de Veterinária. Atualmente é professora adjunta da Faculdade de Farmácia da UFMG e faz parte do programa de pós-graduação em ciência dos alimentos. Ela também foi docente do curso de nutrição na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente vai agradecer pela presença dela e por ela ter disponibilizado esse tempinho para falar um pouco com a gente. Obrigada, Flávia. Você pode começar quando essa palestra. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Renata, pelo convite. Acho interessante o tema, né, que a gente... Quer dizer, interessante a proposta do projeto, né, do English Food. Eu acho que a gente tem que continuar discutindo os temas de relevância em relação à ciência dos alimentos. E hoje a gente vai discutir um pouquinho a questão dos contaminantes metálicos. Em contaminantes metálicos em cacau e derivados. E essa ideia foi, inclusive, algo que tem sido discutido já há algum tempo, não é algo que é novo, mas recentemente houve, né, uma publicação, uma divulgação em relação a alguns resultados analíticos relacionados a alguns metais em chocolates, e houve um alarde em relação a essa discussão, né? Então, a ideia é falar um pouquinho de onde que vem esses contaminantes, o que são os contaminantes metálicos, de onde que vem, para a gente entender qual que é a expectativa, né? Assim, realmente como que a gente encontraria esses elementos tanto no cacau até chegar no chocolate. Então, a primeira pergunta, né, é assim, o que são os contaminantes metálicos? E aí a gente vai ver algumas terminologias sendo utilizadas, né, na literatura, em meios de comunicação. Então, se utiliza o termo contaminantes inorgânicos, metais, elementos traços ou metais pesados, são termos que vocês vão escutar, né, vão ler em diferentes lugares. E o que a gente quer dizer, né, quando a gente está falando desses contaminantes metálicos? Você quer um esqueminha, né, da tabela periódica lá da química, onde a gente tem uma parte aqui dos elementos que são metais, né? Até essa parte, a vermelha, a laranja, que é a esquerda, são metais alcalinos terrosos, que são onde entra sódio, onde entra cálcio, etc. A gente tem um grupo grande aqui de metais de transição e aqui no cinza, mais à direita, né, outros metais. Tudo isso são metais, tá? Então, quando eu falo de contaminantes metálicos, eu estou falando desses elementos químicos que são metais e que vão estar ali no alimento, no caso do chocolate, no cacau e derivados, como contaminação, não de forma natural, mas a gente vai entender um pouquinho melhor
essa definição, tá? Mas então é um grupo grande de substâncias. É lógico que aqui, só voltando, quando eu falo de metais, eu lembro muito da questão do chumbo, do cádmio, do ferro, manganês, estanho, alumínio, entendeu? O alumínio está aqui. Quando são elementos, então, que são importantes, que a gente vai escutar e vai falar sobre hoje. E, antes de falar especificamente, né, da consequência desses elementos no chocolate, a gente tem que entender como é que eles chegam aos alimentos, né? Para entender, assim, é normal? É uma contaminação? Ou como que eu vou evitar que isso aconteça? Então, a gente tem que entender que esses elementos, como o chumbo, o cádmio, ferro, né, entre outros elementos, eles são constituintes do meio ambiente. A gente não produz isso, né? Isso existe no ambiente, na natureza. Só que existe dentro do material rochoso, imobilizado, né? Ele fica mais fixo ali quando a gente tem uma rocha, já um material constituído. Mas eu também tenho uma fração naturalmente ali no solo, na água, no ambiente, porque eles fazem parte do ambiente. Só que normalmente eu penso em teores mais baixos. Tem algumas regiões que têm teores mais elevados de determinado metal do que outra, né? Comparado com outras regiões. Tá? E aí, quando a gente mobiliza, retira, né, assim, fragmenta essa rocha, faz mineração, faz algum processo para extrair um cádmio, para extrair um chumbo, extrair o ferro, né, assim, minério de ferro que a gente tem aqui próximo de Belo Horizonte, o que a gente faz? A gente acaba solubilizando esses elementos ou facilitando a saída desses elementos para o solo e para a água. Né? Eles não ficam tão rígidos, mais tão fixos, tá falando, né? Tão fixos ali como eles estavam no material rochoso. Eles ficam mais facilmente solubilizados. Então, quando chove, dependendo ali da região, né, o solo fica úmido, essa água vai levar para outras regiões, para outros solos. E aí, o início todo dessa questão dos contaminantes em relação aos alimentos é a gente pensar desses contaminantes metálicos no solo e na água, né? A partir do momento que eu tenho esses elementos no solo, as plantas elas vão absorver esses elementos do solo, né? Então isso vai ser um processo claro. E se eu também faço irrigação ou se é uma planta que está ali numa região mais alagada, também, né? Essa planta vai absorver esses elementos da água. E da água, esses elementos podem ir para o solo, do solo, esse elemento pode ir para a água, né? Principalmente quando ele já está assim, mais móvel, né? Mais solúvel, né? De uma forma que vai ser carreado mais facilmente do solo para a água, da água para o solo, e também vai ser mais facilmente absorvido pelas plantas. A partir do momento que eu tenho as plantas, eu tenho vários alimentos de origem vegetal, né? Então, eu teria aqui, no caso do cacau, já a origem, né, desses elementos, mas a gente tem que pensar também, né, só para ampliar um pouquinho em relação aos alimentos, eu tenho os animais consumindo essas plantas, então, com isso, eu também posso ter esses elementos nos animais, né, ou no que a gente considera de produto de origem animal, como leite, como carne, como ovos, e especificamente os peixes, né, eles estão aqui inseridos na água, então a gente tem um impacto grande aí da presença desses elementos na água em relação ao teor que vai ter nos peixes. E nós, seres humanos, estamos no meio disso tudo, né? Nós vamos consumir esses elementos quando a gente consome alimentos de origem animal, né? Incluindo peixe aí com a sua, né? Com a sua característica específica de estar dentro da água, outros produtos, todos os produtos de origem vegetal, e quando a gente consome a própria água, né? Então, essa é a rota que a gente pensa. Só que eu só frisar que a gente tem esses elementos naturalmente também no solo e na água, né? A gente pensa, eu uso o termo contaminante quando esse teor ele é mais elevado e ele é causado por uma ação humana. Quando a gente contamina o ambiente, a gente faz mineração, a gente descarta resíduo no ambiente, né? Resíduo eletrônico,
não só resíduo eletrônico, que a gente pensa só que a resíduo eletrônico, bateria, pilha, tem metais, mas tintas tem metais, né? Tintas, pinturas, corantes. Então, eu estou descartando uma revista, um jornal, eu também estou contaminando o ambiente, né? Então, se tem uma ideia de que a contaminação aqui do ambiente, do solo e da água, é porque as indústrias estão fazendo isso, a mineração causa isso, tem uma responsabilidade, né, relacionada às ações industriais, etc. Mas nós, como indivíduos, nós também somos responsáveis por essa contaminação e a gente tem que entender isso para a gente evitar esse tipo de processo. Tá? Então, foi o que eu comentei, né? Então, a gente tem esses elementos de origem natural e além de naturalmente presente, existem algumas situações, como região vulcânica, quando um vulcão entra em erupção, ele solta muitas cinzas, e essas cinzas são ricas em diversos metais. Tá? Então, não sei se alguém já ouviu, né? Assim, o pessoal diz, inclusive, que depois de erupção vulcânica, às vezes, essa cinza ela é muito boa para a agricultura, para o solo, porque ela é rica em vários elementos, inclusive, que vão ser positivos, vão ser benéficos para as plantas. Mas junto também eu vou ter cádmio, chumbo nessas cinzas. Então, região onde tem muita atividade vulcânica, tende a ter um teor maior de cádmio, chumbo e alguns outros elementos no solo. E aí existe um risco de ter um teor mais elevado nos alimentos, né? Então, quando eu falo de origem natural, é que independente da gente existir ou não, vai estar lá, né? Mas tem alguns eventos que podem aumentar essa quantidade naturalmente em determinada região. E a gente tem um cenário de impacto da atividade, né, nesse teor, desses contaminantes, desses elementos metálicos no solo e na água, devido à atividade humana, tanto relacionada à produção, à mineração, habitação, o tráfego, mas os descartes inadequados de resíduos, né? Então, tudo isso impacta nessa contaminação, que foi o que eu comentei. Então, a gente está pensando aí nas questões de alumínio, de chumbo, de cádmio, cromo, mercúrio, estânio, titânio, manganês, níquel, ferro, zinco, e mais aquele grupo todo que eu disse que são os metais, né? A gente pode ter uma discussão sobre isso. E aí vamos agora, né, buscar essa ideia dos contaminantes metálicos no cacau e derivados. Então, o cacau, né, é um fruto aqui do cacaueiro, de uma árvore, né, de região mais tropical. Então, eu estou falando de um produto de origem vegetal e essa árvore ela vai absorver os elementos que estão no solo. E do solo, né, assim, dessa absorção, eu tenho uma distribuição desses elementos e esses metais eles vão chegar no fruto, né? E aí do fruto, quando a gente abre o cacau, né, a gente tem as sementes envoltas por uma polpa branca, né? A gente consome tanta polpa, né? Então a gente tem polpa de cacau sendo comercializada, sendo processada, e a gente tem essas amêndoas, que é de onde a gente vai ter o cacau. Então, a gente, rapidinho aqui, né, sobre o processamento do cacau, a gente retira essa maior parte da polpa que está em volta do cacau, né? E a gente deixa um pouquinho de polpa em volta e deixa essas sementes fermentando. E isso vai ser importante assim, para o aroma, para a estabilidade, mas também para o aroma do cacau depois de processado. E aí a gente tem uma etapa de secagem e essas amêndoas, né, elas vão ser torradas. Então, aqui a gente tem uma foto aqui de amêndoas torradas, que é a nossa matéria-prima para fazer o chocolate, né? A principal matéria-prima para fazer o chocolate, já fermentado, seco, torrado, e aí a gente tem uma comercialização muito grande dessas amêndoas já torradas. Dessa amêndoa torrada, a gente tem uma fragmentação, né? Então a gente quebra em grãos pequenos, e aí a gente tem o nibs. Atualmente, esse nibs ele está sendo comercializado até para consumidor final, né? A gente às vezes consegue comprar e utilizar em receitas em casa, mas industrialmente também há uma comercialização grande desse nibs como matéria-prima para ser processada na indústria.
Então, aqui da amêndoa para o nibs, a gente, né, tem só a diferença de tamanho mesmo, de estar fragmentada, de ser quebrada. E do nibs, a gente faz uma prensagem, né? A gente amassa esse nibs para obter a massa de cacau. Tá? É a base que a gente tem aqui para processar, para já mais próximo, né, do que a gente tem do cacau, do chocolate, desculpa, mas ainda não é o chocolate, tá? O chocolate não é simplesmente a massa de cacau. Dessa massa de cacau, a gente pode fazer o chocolate, tá? Usar a massa de cacau e incluir outros ingredientes para fazer o chocolate, mas eu também posso fazer um processamento para obter o cacau em pó e a manteiga de cacau, tá? E só para vocês terem uma ideia, que o chocolate, além de ter massa de cacau, ele costuma ter manteiga de cacau. Aí depende do chocolate, né? A gente vai ter aí outros ingredientes como leite, como açúcar, e aí a gente vai ter uma variedade de tipos de chocolate. E a gente também comercializa o cacau em pó, né? Esse cacau em pó, hoje em dia, às vezes, se encontra cacau em pó 100%, que é só esse realmente cacau em pó que se retirou a gordura, mas é mais comum a gente encontrar, às vezes, um cacau em pó que é 50%, às vezes tem algumas marcas, né? Mas a gente tem muito achocolatado no Brasil, né? Esse achocolatado, ele tem uma grande proporção de açúcar, tá? E além de outros ingredientes, né? Então, a diferença do que a gente tem daquele achocolatado que a gente adiciona no leite, né? Para aromatizar o leite. Então, aqui a gente vai ter uma das principais matérias-primas do chocolate, né? A massa de cacau, a manteiga de cacau, além de outras fontes. Um detalhe importante aqui desse processamento é que a massa de cacau, ela representa o que estava lá na amêndoa torrada, né? Porque a gente só tem alterações físicas, né? Só fragmentei, depois amassei e fiz virar essa massa de cacau. Então, basicamente, a gente tem o mesmo teor de elementos da amêndoa até a massa de cacau. Quando a gente tem essa separação do cacau em pó para a manteiga de cacau, o que acontece? A maioria dos metais, eles não vão para a manteiga, eles não têm afinidade com a manteiga. Quando a gente vê teor de metais nas manteigas, né, de cacau e de outros produtos, o teor é muito baixo, né? Pouco significativo, às vezes a gente não consegue nem detectar. E aí, o que acontece? A mesma quantidade de metal que eu vou ter aqui na massa de cacau, eu vou ter aqui no cacau em pó. Tá? Só que o cacau em pó não tem essa gordura de cacau. Então, eu tenho um efeito de concentração, eu tenho um teor maior de metais no cacau em pó do que eu vou ter, por exemplo, no chocolate, que vai ter a massa de cacau e ainda vou ter a manteiga de cacau que dilui, né? Porque a manteiga, quando eu adiciono mais manteiga de cacau, eu tô diluindo esses metais. Por exemplo, o chocolate branco, ele é manteiga de cacau e leite e açúcar. Então, ele tem muito menos metal do que um chocolate amargo, tá? Pensando nessa questão das proporções aqui dos ingredientes. E aí, então, eu vou falar especificamente do chumbo e do cádmio, tá? A ideia é trazer principalmente esses dois elementos, e a gente tem tido uma preocupação na saúde, em relação, né, uma discussão em relação ao impacto desses elementos na saúde quando a gente consome alimentos que têm essas substâncias, né, esses metais. Então, o chumbo é representado aqui, né, pelo símbolo Pb, o cádmio pelo símbolo CD, deixa eu falar de cada um. Então, o cádmio, ele é um elemento naturalmente presente na crosta terrestre, como eu comentei. Ele está muito relacionado a teor elevado no solo em regiões que têm atividade vulcânica. Então, todas as regiões lá do Círculo do Fogo, que tem vulcões muito ativos, né, que a gente escuta e tem erupção, a gente tem um solo mais rico em cádmio.
Por outro lado, como no Brasil a gente não tem essa atividade vulcânica, a gente, quando avalia a constituição do nosso solo em relação ao cádmio, a gente tem teores muito baixos de cádmio no solo. Então, no geral, né, do que a gente já conseguiu estudar, quando a gente analisa cádmio no solo normal, não contaminado por atividade antropogênica, né, que a gente não foi lá e contaminou, jogou resíduo, esse solo ele tem teor baixo de cádmio. Então, eu espero que né, o cacau que veio ali da Bahia, dessas regiões que a gente tem de cultivo importante de cacau, eu espero que tenha pouco cádmio. Agora, se eu busco, né, porque de onde que vem o chocolate o cacau que a gente usa no chocolate aqui? Se é do Brasil, como a gente tem teor baixo no solo, imagino que tenha um teor baixo também no cacau e, consequentemente, no chocolate. Agora, se esse cacau ele vem de uma região que tem atividade vulcânica, por exemplo, eu já espero que tenha um teor mais elevado. Isso a gente vai ver, eu vou mostrar os resultados dessa questão da presença do cádmio no solo impactando no chocolate. E a gente tem que lembrar também que o cádmio ele é muito usado em vários equipamentos eletrônicos, em ligas metálicas, em produção de plástico. Então, a gente tem um uso muito amplo na indústria e no nosso dia a dia. Por isso que eu disse que nós somos responsáveis pelas atividades, pela contaminação do ambiente, né? Se a gente não tiver um cuidado, num descarte adequado ou no uso consciente, né, dos materiais, ou depois um descarte adequado, uma reciclagem para não descartar isso no ambiente, a gente está contribuindo muito para a contaminação do solo e da água e, consequente, dos alimentos que a gente consome por esses metais. Tá? E aí, no Brasil, eu disse que a gente não tem muitos problemas com cádmio, né, naturalmente, mas se eu tenho uma região que foi contaminada, eu posso ter problemas com cádmio. Então, já vi uma situação que existia uma região onde se descartava lixo, né, sem proteção nenhuma do solo, etc. Foram lá, limparam a área e começaram a cultivar algum alimento. E aí aquela área estava contaminada porque se fez um descarte. Depois que a gente joga, né, deixa esses elementos entrar em contato com o solo, a gente não consegue mais eliminar facilmente essas substâncias. Tá? Elas vão continuar ali. Então, é um grande problema que a gente tem. Tá? E quando a gente fala do cádmio, a gente tem, não só do cádmio, vários outros elementos têm essa característica de se acumular no organismo. E aí o cádmio, especificamente, para vocês terem uma ideia de quanto tempo ele pode ficar no organismo, se eu faço uma administração única, uma dose única de cádmio, daqui 15 anos, eu vou analisar os rins, ainda vai ter a metade da concentração daquela quantidade, daquela dose que eu administrei. Então, o tempo de meia-vida, a gente diz que é isso, né? O tempo de meia-vida do cádmio nos rins é de 15 anos. Tá? Então, são substâncias que se acumulam no organismo. Quando ele chega ali, né, nas células renais, ele fica ali por muito tempo. E aí, com esse acúmulo que acontece, o grande problema do cádmio é uma disfunção renal, é um dano, uma insuficiência renal, uma lesão ali nos rins. Tá? Que se eu identifico isso no início da lesão, isso pode ser reversível, se eu parar de me expor ao cádmio. Mas se essa lesão for contínua por muito tempo, em concentrações elevadas, eu posso ter uma insuficiência renal irreversível e o cádmio em concentrações elevadas a longo prazo pode, inclusive, causar câncer renal. Tá? Então, é o grande problema que a gente tem que lembrar aqui, que eu não falei que não existe cádmio no solo, né, do Brasil, por exemplo. A gente tem teores baixos. Então, eu vou ter uma presença de cádmio em vários alimentos, só que em quantidades mais baixas, porque no solo do Brasil, no geral, se não estiver contaminado, o teor é baixo. Mas eu tenho isso em todos os alimentos. Então, eu não tenho uma dose. Hoje eu fui lá e consumi uma quantidade de cádmio e eu vou consumir de novo só daqui a 15 anos. Né? Todo dia a gente consome um pouco
de cádmio pelos alimentos que a gente consome. Então, a gente tem uma preocupação de quais são esses alimentos que têm teores maiores, porque toda vez que eu consumo, eu sei que vai demorar muito tempo para esse cádmio sair do meu organismo, né? E eu posso chegar num ponto, numa dose, que esse cádmio vai causar uma lesão. E aí, em relação ao chocolate, o que a gente fez um levantamento relacionado ao teor desse cádmio em diferentes chocolates, de chocolate de diferentes regiões do mundo, tá? Das Américas, da África, da Ásia, da Austrália, da Europa e do Sudoeste Asiático. E o que a gente observou? Que o chocolate da região das Américas e também da Ásia Oriental tinha teores mais elevados de cádmio do que das outras regiões, né? Mesmo, por exemplo, na África, eu tenho teores bem baixos. Então, o solo da África, ele tem pouco cádmio e aí eu acabo tendo pouco cádmio no cacau e, consequentemente, o cacau que vem da África é um cacau com teor baixo em cádmio. Tá? E nosso principal fornecedor de cacau, ou o principal produtor de cacau no mundo em termos de quantidade, é a África. Então, isso é um bom sinal. Só que a gente tem, por exemplo, chocolates finos, cacau crioulo de excelente qualidade, sabor, sendo produzido na região andina, que é uma região rica, com muita atividade vulcânica. Então, isso explica que esse teor mais elevado de cádmio nesses chocolates que estão aqui, que vieram da América, tá? E na Ásia Oriental, a gente não sabe exatamente aqui, né, pelos dados, pelo banco de dados que a gente usou, a gente não sabe exatamente de onde que são esses chocolates, mas pode ser de regiões, ou o cacau utilizado são de regiões que são aí de atividade vulcânica, pensando ali no ciclo do fogo, as regiões ali que tem possibilidade de contaminação. É lógico que a contaminação ambiental antropogênica também pode ser importante nesse cenário, mas aqui eu estou chamando a atenção que a gente tem essa questão da presença natural, por atividade natural, né, vulcânica, daquela região, impactando nesse teor de cádmio. Então, praticamente não existe amostra sem cádmio, tá, de chocolate. A gente tem todos os chocolates com algum teor. A questão é se o teor está baixo ou se está elevado. E aí, quando a gente pega só os dados do Brasil, o teor médio é de 0,1. Então, se a gente pegar aqui nessa barra aqui, né, dos teores de cádmio nas Américas, o teor de cádmio dos chocolates no Brasil é um pouco mais baixo. A gente, inclusive, puxa essa média para baixo. Tá? Que isso aqui é um teor médio, esse outro gráfico à direita aqui embaixo é um teor de percentil 95, né? Então, que 95% das amostras tem teores abaixo de 0,6, mas eu ainda tenho 5% de amostras que têm teores acima de 0,6 miligramas por quilograma de chocolate, né? E aí, no Brasil, a gente tem teores, de uma forma geral, menor, mas como a gente compra cacau, a nossa produção de cacau aqui ela é muito baixa para o tanto que a gente consome, né? Para o tanto que a gente tem de demanda. Então, a gente compra cacau de várias regiões do mundo. A gente compra muito da África, mas compra também uma fração de outras regiões, né? Então, esses mais altos talvez sejam chocolates com teor maior de sólidos totais de cacau, que a gente fala, aqueles mais amargos, que estão 50%, 60%, 70%, 90% de cacau, mas também pode ser relacionado à origem desse cacau que a gente usou para produzir o chocolate. Em relação essas diferenças dos tipos de chocolate, a gente vê que o chocolate ao leite, que é essa barrinha aqui laranja, ela é que tem menor teor. Por quê? Quando eu tenho chocolate ao leite, eu tenho uma quantidade muito grande de leite e de açúcar. No geral, aqui no Brasil, nosso chocolate tem muito açúcar, né? Então, eu tenho açúcar e leite que tem teor muito baixo de cádmio. Então, eu tenho um produto que tem teor baixo de cádmio, né? Então, isso é interessante. Agora, quando eu pego o cacau amargo, meio amargo,
ou eu tinha, dentro do banco de dados, a gente tinha, né, uma especificação de sólidos totais, então os chocolates que tinham de 30% a 50% de sólido de cacau têm perfil semelhante aos que estavam descritos como amargo e meio amargo, né? Agora, quando eu pego o cacau em pó, lembra que eu falei, quando eu estava falando lá assim, da massa de cacau, cacau em pó, manteiga de cacau? O cacau em pó tem um teor muito mais elevado de cádmio do que o próprio chocolate, né? E se eu uso cacau desses mais concentrados, né, o que é puro cacau em pó, que não tem açúcar, não, né, praticamente não tem outros ingredientes majoritários, eu estarei consumindo uma quantidade maior de cádmio, tá? E a gente observa essa mesma ideia aqui, né, para o percentil, que o teor aqui que a gente pode chegar de cádmio consumindo cacau em pó é acima de 1,5 miligrama por quilograma, né? E quando eu falo do chocolate, eu estou falando aqui de 0,1, 0,2, né? Então, o cacau em pó, ele é mais crítico do que o chocolate em termos de teores. E a gente fez uma estimativa grosseira, né? Que aí todo mundo pergunta assim, mas existe uma dose tóxica para o cádmio? Existe. Se eu consumir mensalmente mais de 25 microgramas por quilograma de peso corpóreo de cádmio, eu vou chegar nessa dose tóxica, tá? E aí, uma aluna virou lá, então vamos ver quanto que eu teria de consumir de chocolate para chegar nessa dose tóxica. Então, eu teria que consumir mensalmente em torno de 16 quilos de chocolate. Mas eu não posso fazer essa consideração simplesmente, que se eu consumir meio quilo de chocolate por dia, tá tudo bem. Eu espero que não tenha ninguém consumindo meio quilo de chocolate, porque talvez tenha outros problemas além da questão da exposição a cádmio. Mas a gente tem que lembrar que eu não consumo só chocolate. Chocolate não é o alimento mais relevante da minha dieta diária, da minha alimentação total num dia ou dentro do mês, né? A gente tem vários outros alimentos ali na minha alimentação, no meu dia a dia, e eu tenho que somar o teor de cádmio em todos os alimentos para ver quanto que seria o impacto. Como geralmente a gente não consome, né? Mesmo assim, espero que não tenha ninguém nem consumindo uma barra de 200, 180 gramas por dia. Que aí a gente está pensando, né, numa quantidade maior, mas se alguém está consumindo algo moderado, 25, 50 gramas de chocolate por dia, e mesmo assim estou falando de por dia, consumir todos os dias, sem falta, né? Eu teria que somar isso, né, com o restante dos alimentos, e os outros alimentos geralmente vão contribuir mais do que o chocolate nessa ingestão de cádmio. Tá? Então, só lembrando que eu não posso fazer essa consideração simplesmente, não estou consumindo meio quilo de chocolate, então não tem problema nenhum com cádmio. Não é esse o pensamento. Tá? Então, é lógico, se eu consumo isso moderadamente, né, como uma sobremesa, eventual, semanal, né, não estou consumindo isso todo dia, a gente vai ter o impacto desse consumo de chocolate baixo comparado com o restante dos alimentos do nosso dia a dia, tá? Do restante dos vegetais e de outros produtos aí que estão contribuindo por esse cádmio. E o chumbo é um elemento que a gente passou décadas e décadas utilizando, extraindo, utilizando e descartando no ambiente. Tá? Até a década de 80, se adicionava chumbo à gasolina, tá? Isso no Brasil e no mundo, em vários, né? Na maioria dos países do mundo. E com isso a gente jogava chumbo no ar, né? Pela queima do combustível nos automóveis. Se usava chumbo na solda que se usava nas latas, essas latas de enlatados, né? Até a década de 80 era permitido usar essas soldas com chumbo. Então, se a gente descartava essas latas em lixo comum, de forma inadequada, esse chumbo da solda depois ia para o ambiente. E a gente ainda tem pigmentos, tintas, vidro, cristal no geral tem chumbo, além de alguns condutores elétricos, a gente usa muito o chumbo. E aí, de novo, a gente tem uma preocupação de legislação, de controlar como que está sendo
esse uso e descarte, né, e risco de contaminação industrial, mas que a gente tem que ter claro que nós temos que ter um uso mais consciente, um descarte consciente de todos os materiais que a gente gera no nosso dia a dia, que vários deles têm chumbo e tem outras substâncias que vão contaminar o ambiente. Quando contamina o ambiente, volta para a gente como alimento. Tá? Em algum momento isso vai chegar na água, vai chegar no solo e vai retornar para a gente. Então, a gente tem que ter uma preocupação. E no caso do chumbo, a gente passou muitas décadas contaminando o ambiente. Muitas e muitas, né? Então, depois que a gente contaminou o ambiente com metal, esse ambiente não é simplesmente purificado. A gente não consegue tirar essa substância facilmente do ambiente. Então, hoje, a gente tem um cenário de chumbo em todas as regiões do mundo. Tá? Então, não é que o Brasil tem teor elevado? Tem. Não era para ter o teor elevado de chumbo no solo, tá? E na água, né? Porque a gente vai ter um equilíbrio ali entre o solo e a água. E no próprio ar. Mas também nas outras regiões. Na Europa também vai ter, né? Na América do Norte vai ter, em outras regiões do mundo vão ter. Infelizmente, a gente causou já uma contaminação que a gente está tentando mitigar, tentar minimizar, mas não é algo que é simples. E aí, quando eu digo isso, que o chumbo está na água, está no solo, eu já espero encontrar chumbo nos alimentos. Quais alimentos? Todos os alimentos. Tá? Então, é lógico que os vegetais, a planta é onde está, os alimentos de origem vegetal são aqueles que estão absorvendo, né, que a planta está absorvendo diretamente da água e do solo. Então, eu tenho uma expectativa que talvez eles sejam mais relevantes, mas a partir do momento que um animal consome esse vegetal, eu também tenho esses metais em produtos de origem animal, em carne, em leite, né? Então, chumbo eu tenho um problema que eu tenho que somar tudo isso para saber o impacto. E se eu tenho, se eu tenho esse chumbo na água e no solo, e eu disse que tem em todos os, né, posso ter em todos os alimentos, eu vou ter chumbo no chocolate, no cacau, né, que vai ser a principal matéria-prima do chocolate. Tá? Então, não adianta fazer alarde de que encontrou cádmio e chumbo em chocolates. Tá, encontrou, eu já sei. Né? Agora, qual que é o teor disso? Qual que é o impacto disso para a nossa saúde? Tá? Então, isso é que tem que ficar claro dentro dessa discussão que a gente está fazendo hoje. E aí o chumbo, semelhante ao que eu falei com o cádmio, ele também se acumula no nosso organismo. Tá? No sangue, nos tecidos moles, ele fica, né, quando eu administro um dia uma dose, uma quantidade hoje, quando eu analiso daqui 40 dias, se eu analisar sangue ou tecido, né, no músculo, no fígado, nos órgãos, daqui 40 dias ainda vai ter a metade da concentração, vai ter reduzido só a metade da concentração. Então, para eliminar do organismo mesmo, precisa de muito mais tempo. E o chumbo, ele se acumula mais ainda, né, de uma forma mais longa, no tecido ósseo, tá? Nos ossos. Então, o tempo de meia-vida, ou seja, o tempo para chegar na metade da concentração, é em torno de 27 anos. Ou seja, eu estou consumindo chumbo desde que eu nasci, imagina quanto que tem de chumbo no meu osso, né? Mas só para essa preocupação que a gente tem. Só que, diferente do cádmio, o efeito tóxico do chumbo não acontece aqui nos ossos. Quando ele está nos ossos, ele fica paradinho lá, não tem o efeito tóxico. Aqui no sangue, nos tecidos moles, isso é crítico, porque ele pode se movimentar pelo organismo e chegar aonde ele causa o dano, que é principalmente no cérebro, no sistema nervoso central. Tá? E aí eu tenho uma preocupação com fetos, então eu tenho uma preocupação com a gestante, porque tudo que ela consome vai, em termos desses metais, eles conseguem ir para o feto, e o feto está ali crescendo, desenvolvendo o cérebro, né? Aqueles primeiros visões para ter a formação, e se eu impacto nessa etapa, eu tenho risco de ter alterações de comportamento e uma diminuição de capacidade cognitiva, de desenvolvimento cognitivo. Tá? E, né, depois que esse bebê nasce, e ainda nessa primeira fase de vida, as crianças estão em amplo desenvolvimento neurológico, cognitivo, né? Então, elas são muito sensíveis ao efeito neurotóxico do chumbo.
Então, pode acontecer encefalopatias, ou então doenças do encéfalo, né? Encéfalo é a parte frontal ali do cérebro. Dificuldades de aprendizagem, diminuição do QI, tá? Apatia, dores de cabeça e convulsões em concentrações mais elevadas. Tem casos de perda de audição e em concentrações elevadas, né, de contaminação, houve, né, há alterações de comportamento, levando aí a comportamento agressivo. Em adultos, como a gente já tem um cérebro mais formado, a gente observa mais os sintomas, mais os efeitos relacionados a algumas alterações nervosas periféricas, algum impacto em termos de tremores, né, alguma coisa de movimentação, e aumento da pressão arterial e também pode ocorrer doença renal, tá? Insuficiência renal. Então, o chumbo é algo hoje muito crítico, porque as crianças são muito sensíveis, né? Então, tudo que vai afetar as crianças, a gente tem uma preocupação duplicada, porque é um dano que, quando ocorre nessa etapa, uma diminuição de desenvolvimento cognitivo, por exemplo, como que eu vou recompensar isso para frente, né? Sempre vai haver uma defasagem dessa criança, alguma perda em relação a essa criança. Tá? E aí, a gente fez um levantamento em 2018 em relação aos teores de chumbo em produtos de cacau, de uma forma geral, e especificamente aqui, né, em cacau em pó e em chocolates. E aí vocês vejam, quando eu pego o cacau em pó, eu tenho mais da metade do meu cacau em pó, tem teores que eu detecto, tem quantidades significativas de chumbo. E quando eu pego chocolate, a maior parte, né, quase uns 90%, mais de 90% do chocolate, a gente tinha quantidades significativas de chumbo que eu consegui detectar. E aí, de novo, quando eu pego o teor médio, né, do cacau em pó comparado ao chocolate, o chocolate tem um teor aqui médio de 0,03 e o cacau em pó tem um teor médio 10 vezes maior. Né? Então, aquele efeito que eu comentei para o cádmio, ele acontece também aqui para o chumbo. Tá? E a gente vai ver isso, por exemplo, também no percentil 95, que é essas doses mais elevadas, esses produtos mais elevados, que tem teores mais elevados. Então, eu tenho aqui até 0,08 miligramas por quilograma de chumbo, né, no chocolate, e no cacau em pó 0,5, teores muito mais elevados do que no chocolate. Tá? Então, quando eu faço essa variação por produtos, esse primeiro aqui é a soma de todos, né? Então, é uma média que o menor puxa a média para baixo, o maior puxa um pouquinho a média para cima. Então, essa primeira barra não ajuda muito, né? Mas aqui eu vou pensar que a amêndoa do cacau, qual que é o teor médio, a massa de cacau, aí o cacau em pó, nitidamente com teores muito mais elevados, a manteiga de cacau tem um teor mais baixo, e eu tenho aqui os chocolates diversos, né? Porque aqui nesse chocolate eu estou incluindo o chocolate branco, que tem, né, tem manteiga de cacau e leite, açúcar, que puxa a média para baixo, mas tem outros chocolates, mas que o teor é um pouco mais baixo. Então, nesse cenário, a gente tem que lembrar que os metais estão em todos os alimentos. Tá? E aí, sempre que eu for discutir, vocês visualizarem alguma discussão, ou alguma reportagem, ou algum artigo que fala que tem teor de metal em determinado alimento, a pergunta é quanto? Isso é elevado? Quanto que eu consumo desse alimento? Será que isso vai impactar significativamente no risco de eu desenvolver alguma dessas doenças, né? Essas lesões que esses metais causam? Tá? Essa é a preocupação que a gente tem. Falar que tem metal no alimento não me diz nada, porque eu já espero ter metais em todos os alimentos. Tá? Na verdade, é uma conclusão triste, porque a gente podia ter teores bem mais baixos se a gente não tivesse passado décadas contaminando o ambiente. Mas a gente tem que diminuir essa contaminação. A gente tem problemas em retirar isso do solo, mas a gente tem que parar de contaminar para poder, né, minimizar esse cenário. Então, a gente tem que brigar por condições de extração, né, de uso industrial, de descarte industrial adequado, mas a gente também tem a nossa responsabilidade. Cada um, né? Mas foi só um papelzinho de bala. Pois é, a gente tem quantos bilhões de pessoas no mundo jogando um papelzinho de bala no chão, né?
E só dando um exemplo como se fosse uma coisa pequena. Não é, quando a gente está pensando que cada um está impactando. E com esse cenário que a gente tem, com esse cenário que a gente faz em todos os alimentos, eu tenho que me preocupar com uma alimentação variada para, pelo menos, garantir uma alimentação saudável, um organismo saudável e minimizar o impacto desses metais, ou variar pelo menos o tipo de metal que eu estou consumindo em maior quantidade, alguma coisa assim, para conseguir garantir uma vida mais saudável, redução de risco, tá bom? Essa era uma rapidinha, né, uma explicação, uma discussão rapidinha, mas para gerar dúvidas e que vocês tenham um olhar crítico de informações que saiam aí na internet. Não é que a gente não tem problemas, a gente tem muitos problemas com chumbo, principalmente, mais do que com cádmio no Brasil, mas quando a gente vê alguma reportagem, alguma discussão, a gente tem que ter o seu olhar crítico para entender qual que é o tamanho do impacto. Isso que vai me dizer qual que é o caminho que a gente vai usar para minimizar o risco, né, e para garantir uma vida saudável. Okay? Então é isso, eu agradeço aí a todos a participação. E estou aberta, né, a dúvidas aí, a discussão. Muito obrigada, Flávia. A palestra foi muito, muito interessante. Foi um assunto que deu um bocado de discussão durante os encontros do projeto. O pessoal teve... Foi algo que chocou as pessoas, mas a gente acaba percebendo que não tem muito como a gente fugir da contaminação por metal pesado, que infelizmente está no meio ambiente. Mas eu quero saber se tem alguém querendo fazer alguma pergunta, com alguma dúvida, ou se hoje vai dar para... É só levantar a mão se tiver alguma dúvida. Então, enquanto vocês sintam-se à vontade de me interromper, eu vou agradecer novamente a Flávia por estar aqui, porque como eu apresentei a Flávia, esqueci da informação mais importante, que ela também é subcoordenadora do nosso projeto, do Ent Food, que está aí tentando aproximar o conhecimento, tanto o conhecimento científico, quanto as discussões em inglês, quanto o inglês das pessoas. Pamela, você consegue abrir seu microfone? Consigo. O meu ficou só uma dúvida, na verdade não uma dúvida, mas eu só vou perguntar para ela se a gente então tem que dar uma preferência para a gente que ama chocolate, dar uma preferência para chocolates mais brasileiros, que a gente sabe que não estão tão contaminados no solo. E também eu fiquei na parte do chumbo, que ela falou sobre quanto tem cada. Então, o chocolate em pó, ele está melhor do que o cacau em pó? Em relação a gente preferir o chocolate nacional, em termos do cádmio, seria, mas assim, né? Se eu souber qual que é a origem do cacau, né? Então, se realmente ele é todo daqui, porque a gente compra, também o cacau que vem da África também é baixo, né? Então, boa parte do que a gente compra de cacau é da África, mas se eu sei que é um cacau da região andina, vai estar com um teor mais elevado. Mas não é que eu não posso consumir, eu tenho que consumir em quantidades mais baixas, que aí vai ser mais seguro, né? Ou com uma frequência baixa, né? Em relação ao cacau em pó, quando eu penso no chocolate em pó, ele tem uma quantidade maior de açúcar. Aí a gente tem que colocar na balança o risco-benefício de cada coisa, né? Porque o açúcar também é crítico. Eu diria que o ideal é a gente consumir menos ou mais variado. Se você está consumindo todo dia, sempre vai ser algo que vai ser mais crítico. Se eu não estou consumindo todo dia, e aí não faz diferença. Eu posso ter essa questão da escolha, né? Se eu estou consumindo um cacau em pó que é mais concentrado e que não vai ter menos açúcar, né? Que isso é positivo. Agora, se eu tenho o de chocolate, tá, tem açúcar. Se você está consumindo pouco, também não tem problema. Mas se você está consumindo todo dia, a gente tem que lembrar que vai ter os metais, vai ter o açúcar. E aí, só uma coisa, que em relação ao chocolate, a pergunta anterior, né, do chocolate, essa questão do chocolate nacional vale para o cádmio.
para o chumbo não tem diferença. A gente não tem visto diferença das regiões do mundo. Infelizmente, a gente está contaminado igual. Então, aí já não vai fazer diferença. Para o cádmio, a gente vê uma diferença, mas não é tão simples assim, porque nem sempre vem escrito qual que é a origem do cacau, né? Então, a gente sabe que foi processado, feito o chocolate aqui. Mas alguns a gente sabe, porque a gente tem algumas marcas que são nacionais de agricultura familiar, desse processo que tem de identificação de origem, né? Que a gente tem fortalecido a qualidade do chocolate aqui nacional. Então, tem alguns que a gente sabe, mas alguns de indústrias maiores a gente não sabe. É uma mistura de cacau, tá? De massa de cacau de várias regiões. Então, não é tão simples, mas a maior parte é da África. O grande, né, maior produtor, né, exportador é a África, e a gente tem teor mais baixo de cádmio. De chumbo, não. Agora, Crisley também quer fazer uma pergunta. Ei, gente, boa tarde. Flávia, na verdade, a professora Lucilene deixou 2 perguntas. Ela agradeceu, primeiramente, pela palestra, ela precisou de sair, porque ela tinha uma reunião. E aí, a primeira pergunta é a seguinte: se você sabe se o monitoramento dos teores de contaminantes em chocolate é feito periodicamente pela indústria, como controle de qualidade ou por órgãos de fiscalização? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que estamos usando o chocolate como veículo para a oferta de nutrientes isolados para pacientes com cirrose e a adesão é muito boa, melhor que a adesão de suplementos nutricionais orais. Temos dado 40 gramas por dia e fiquei receosa se isso poderia ter impacto na ingestão consequente de contaminantes. Existe alguma recomendação de limitar o consumo? A recomendação do projeto atualmente é de 2 vezes por dia. Aí ela coloca a questão de limitar o consumo, como, por exemplo, a ingestão de peixe 2 vezes por semana. Se teria alguma limitação também para o chocolate. Tá? A primeira pergunta sobre o monitoramento, as indústrias elas fazem monitoramento contínuo. Nossa legislação de chocolate, de metais, né, desses metais no chocolate, nos alimentos, mas especificamente no chocolate, ela é mais restritiva do que outros países. Então, a indústria ela tem um controle grande, assim, né? Tem que fazer esse controle, porque não é de qualquer país, não é qualquer amostra que ela consegue receber, porque o nosso limite é baixo, tá? Então, isso tem acontecido, esse controle, e existe um monitoramento anual das vigilâncias sanitárias, né? E não sei se o chocolate é uma prioridade dentro, né? Assim, se tem sido com uma amostragem maior, etc. Pensando em todos os alimentos que tem que se fazer a verificação, né? Mas existe uma discussão, existem algumas avaliações, né? É algo que está sendo discutido já há um tempo, não está passando desapercebido isso, não. Isso tem sido acompanhado, tá? Então, não tem sido indicado que isso é o mais crítico. E como a gente tem um perfil de consumo nacional, tá? Generalizando, muito de chocolate ao leite, que tem leite e tem açúcar, e tem pouco cacau, massa de cacau, ou produtos, né, sólidos de cacau, a gente tem teores mais baixos, né? Então, a minha preocupação que a gente tem que pensar na recomendação são dos chocolates com concentrações mais altas, mas também esse chocolate de sólidos totais de cacau de 70%, 90%, a gente não consome 200 gramas, a gente não consome uma barra de 200 gramas, porque ele tem um sabor mais intenso que também limita o consumo. Então, a gente, a princípio, não, assim, em termos de vigilância sanitária, as discussões que a gente tem tido, que não parece dentro do nosso hábito que isso seja crítico. Temos uma preocupação se o pessoal começa a consumir só isso, consome o cacau em pó, que tem um teor mais elevado, aí é o cacau em pó concentrado, uma frequência grande, pode ter um risco. Então, tem que sempre pensar em variar a alimentação. Se você está consumindo todo dia, sempre vai existir algum risco daquilo que você consome todo dia. Não existe uma recomendação em relação a essa quantidade de chocolate que deveria ser consumido, igual a gente tem para peixe, que a recomendação é 2 porções semanais, até umas 3 porções semanais.
mas a gente pode conversar e avaliar como se isso teria algum impacto para esse público, né? Porque aí seria 40 gramas, 2 porções, então seria 80 gramas. Não, são 40 gramas por dia. 40 no total. Isso, 40 gramas. Eu acho que 40 gramas provavelmente não deve ser crítico, né? Mas dá para a gente fazer um cálculo para ter essa segurança, né? Para eu garantir porque ela está usando um chocolate mais amargo, né? Eu acho que nem tem açúcar. Eu acho que é amargo mesmo. Mas a gente pode avaliar, ver quanto que está o teor médio nesse tipo de chocolate, pensar em 40 gramas e pensar nesse impacto. Porque para ter uma tranquilidade como pesquisador em relação a esses teores, né? Assim, também para uma recomendação futura, né? Se isso seria crítico ou não. Que, assim, a princípio eu penso que não, mas tem que colocar no papel para a gente ter certeza. Tá? Assim, para eu poder afirmar isso com certeza. Não tem uma recomendação geral, tipo, consuma tantos gramas, não. Tá? Não tem isso claro, mas a gente consegue pensar nessa segurança, né? Assim, calculando. Eu repasso para ela aqui. E aí, tem mais uma pergunta aqui que eu estou assistindo, a gente estava assistindo junto à apresentação, que é com o Milton. E aí o Milton quer fazer uma pergunta também, Ana Clara e Flávia. Olá, Flávia. Ana Clara, boa tarde a todos. Flávia, eu estou aqui pensando nessa situação, porque como consumidor comum, né, a gente come chocolate, mas pode ser que nós comamos uma quantidade maior hoje, mas em termos médio, né, de uma população mediana, a gente não come todo dia, né? Então penso eu, estou aqui refletindo que talvez a nossa exposição ela seja baixa, porque a nossa frequência de consumo é um pouco menor, né? E aí, se tratando dessa situação que a professora Lucilene colocou, o indivíduo passará a comer todos os dias, né? Além das outras fontes potenciais de cádmio que podem existir nos outros alimentos, né? E aí, talvez essa condição da frequência, ela seja um fator importante nessa perspectiva da exposição, ela chegar, né, a níveis, pelo menos de uma reflexão. Você acha que a frequência seria um dos fatores mais críticos nessa condição, né? Talvez não a quantidade, mas o fato de ser todo dia, porque o cádmio ele é cumulativo, né? O microfone está fechado. Obrigada, Milton. Mas por isso que eu disse assim, que me parece que não seria, mas que tem que colocar no papel, fazer o cálculo. Porque eu tenho que ver o reflexo de quanto que eu consumo mensalmente. Então, o indivíduo médio, eu não conto que... Eu não sei qual foi a última vez que eu comi... Ah, não, eu comi chocolate ano passado. Mas, tipo, não consumo sempre. Então, no mês, né, pensando assim, no acúmulo de um mês, eu tenho uma proporção pequena. Estou falando por mim, né? Mas se a gente for pensar realmente o resultado médio, se a gente não está consumindo todo dia, vou pensar nessa média do mês, né? E aí, ao longo da vida, né? Quanto que está acumulando, porque eu não tenho frequência. Então, eu comi uma barra, mas comi uma semana, depois fiquei 3 semanas, um mês sem consumir. Na verdade, essa é uma barra dividida, né? Por esse tempo todo que eu fiquei sem consumir. Então, com certeza, eu tenho que fazer quanto que está sendo esses 40 gramas ao longo do tempo. E aí, a mensuração para o cádmio é de 30 dias. Né? E aí eu também faço essa avaliação do chumbo, para eu conseguir colocar, e aí outros elementos, né, que a gente pode pensar aí também, mas esses têm sido 2 críticos, para eu poder pensar realmente e afirmar se isso é problema ou não. Por isso que, assim, a princípio parece que não é, mas a gente tem que calcular para ter certeza, porque aí a gente tem que colocar no papel essa questão da frequência, né? Ao longo do mês, qual que é o impacto disso, para eu poder comparar com as referências toxicológicas. Tá? Mas aí eu acho que a gente pode conversar com o Silene, ou fazer isso com calma, né? Assim, de cabeça eu não vou conseguir calcular, mas para a gente pensar realmente, vale essa avaliação, sim. Obrigado. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu acho que é só. Então, eu vou agradecer vocês por estarem presentes, agradecer novamente a Flávia por
separar um pouco do tempo dela para estar aqui com a gente e convidar vocês a conhecerem o projeto English Food. É um projeto bem legal, é online, então acaba dando para encaixar dentro da agenda. Obrigada por estarem aqui e o vídeo e a palestra também vai ser disponibilizada na página do YouTube do projeto. Boa tarde para todo mundo. Obrigada a todos, obrigada Ana Paula, obrigada Renata, um abraço.